Olá, meu nome é José Elias, sou oceanógrafo e atualmente faço mestrado em oceanografia química pela Universidade de São Paulo. Bom, o tema que eu vou falar hoje é um pouco sobre a ressurgência. Eu acredito que esse tema ele é muito importante, muito válido para o estudo de oceanografia, porque ele envolve diversas áreas. Ele envolve a física, a química, a biologia, a geologia e também os recursos pesqueiros, porque é super importante. Eu espero muito que vocês gostem desta aula e qualquer dúvida, deixarei meu e-mail no final desta apresentação. Caso vocês queiram sanar algumas curiosidades, estarei esperando, a resposta de vocês até nos comentários deste vídeo. Muito obrigado. E agora, vamos assistir a nossa aula. O tema de hoje é ressurgência costeira e a sua influência na produção primária. Eu pergunto para vocês, o que é uma ressurgência? A ressurgência é um fenômeno oceanográfico que consiste na subida de águas superficiais mais frias, muitas vezes ricas em nutrientes, para as camadas superficiais no oceano. Acontece principalmente próximo à costa, por ação dos ventos que, ao soprar paralelamente à costa, empurram a água de superfície, fazendo com que ocorra a substituição da mesma pela camada inferior. No Brasil, especialmente, a ressurgência é ocasionada pelos ventos do quadrante leste-nordeste associado à rotação terrestre, que carregam águas quentes da corrente do Brasil. Essas massas seguem do nordeste em direção ao sul do país e vão de encontro à corrente das Malvinas, ao qual tem direções contrárias. No ponto de encontro entre as ambas, as águas frias oriundas do sul emergem à superfície, sobrepondo a água quente proveniente do nordeste, e dessa forma ocorre um fenômeno de afloramento responsável por explicar as águas tão gélidas naquela região. Aí eu pergunto, onde ocorrem? As principais áreas de afloramento ao longo da costa do mundo são destacadas em vermelho através dessa imagem que vocês podem observar. Essas regiões de afloramento, elas são as mais importantes do mundo e situam-se tipicamente nas costas ocidentais de cada continente. Essas regiões são o Peru, o Chile, o Mar Arábico, no oeste da África do Sul e também no leste da Nova Zelândia e na costa da Califórnia. Aí vocês me perguntam, mas e no Brasil? Isso acontece? Acontece sim. Na costa brasileira, o principal ponto de ressurgência é a região de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, que, durante o verão, com o aumento da frequência e da intensidade dos ventos de nordeste, as águas das camadas inferiores afloram e ficam mais frias nesta região. Por isso, por mais calor que esteja no estado do Rio de Janeiro, dar um mergulho nessa região é tão sofrido, pois as águas ficam muito geladas. E o que essas águas trazem? As águas profundas, elas são ricas em nutrientes, especificamente em nitrato e fosfato, derivado da decomposição da matéria orgânica e das águas de superfície. Quando trazida à superfície por águas de ressurgência, esses nutrientes são utilizados pelo fitoplâncton juntamente com o dióxido de carbono, CO2, e a energia solar para produzir compostos orgânicos através do processo de fotossíntese. Então é por isso que essas zonas de ressurgência estão entre as áreas de pesca mais férteis e ricas do mundo. Por isso que elas fertilizam os oceanos. Aí eu pergunto para vocês, e existe uma importância desse fenômeno? Sim, mas você já se perguntou por quê? As águas de camada mais profunda ajudam na fertilização, que foi a pergunta anterior, das águas superficiais, pois é ricas em nutrientes, como a gente viu anteriormente. Assim sendo, o processo de ressurgência, ele auxilia na manutenção da malha alimentar. E como isso funciona? Na malha trófica marinha, os organismos estão localizados em níveis, ou seja, o fitoplâncton como produtor primário
serve de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para diversos peixes, que servem de alimento, esses pequenos peixes, para predadores de topo de cadeia, como, por exemplo, os tubarão. Deste modo, a ressurgência ela reflete na produção do peixe, pois quanto mais nutrientes disponível, maior a quantidade de fitoplâncton e, consequentemente, maior a quantidade de zooplâncton, assim aumentando a quantidade de alimento e assim começando uma cadeia trófica, né, uma grande aí produtividade, como vocês podem observar nesta imagem aqui, né, esses elementos do fitoplâncton, depois o zooplâncton, depois os pequenos peixes e depois os animais, né, marinhos de grande porte. Aí eu pergunto para vocês, mas você já ouviu falar dessa quantidade de produção, de produtividade? Elas são um conceito um pouco diferente, mas a gente hoje vai falar um pouco sobre a produtividade primária. A produtividade primária de um ecossistema é muitas vezes definida como a energia de radiação solar que é transformada em biomassa pela atividade fotossintética. Mas esta definição não é totalmente completa, porque a parte desta produção é realizada por bactérias na atividade quimiosintética, as quais transformam a energia em armazenamento em compostos inorgânicos. Aí, a produtividade ela pode ser dividida em duas, a líquida e a bruta. A bruta ela responde que é a biomassa total gerada pelos produtores, né? E a líquida ela é a diferença da atividade fotossintética e a respiração natural dos organismos produtores. A produtividade em qualquer ecossistema ela é limitada por alguns fatores físicos e químicos, como a luz e temperatura, qualidade de solo, disponibilidade de água. O que muda são os fatores reguladores entre os diversos sistemas no ambiente marinho. A disponibilidade de água ou a qualidade de solo pouco importam, mas a luminosidade e a disponibilidade de nutrientes são fundamentais. O processo de fotossíntese só é viabilizado quando há determinada intensidade luminosa no ambiente. Com essa disponibilidade, tende a diminuir com o aumento da profundidade. A produtividade primária fica limitada nas camadas inferiores da coluna de água. A profundidade dessa camada de produção varia de acordo com a claridade da água e de como os raios solares incidem em diferentes regiões do globo, como vocês podem observar nesta imagem aqui, pois esses fatores podem influenciar diretamente na penetração de luz. Bom, aqui falando um pouco sobre essa imagem, as áreas onde se desenvolvem as plantas azuis, claro e amarelo, essas regiões são menos produtivas, são os azuis escuros. O registro de satélite mostra a quantidade de luz absorvida pelas plantas e transformada na cor verde, e ainda a água e o dióxido de carbono transformado em glicose e oxigênio através da fotossíntese. Ou seja, através dessa imagem vocês conseguem observar onde há zonas de ressurgência, né, onde há uma grande produtividade, concentração de clorofila, né, que é o produto ali dos organismos produtores. E falando um pouquinho sobre os recursos pesqueiros, porque a gente falou um pouco sobre a produtividade e essa produtividade reflete muito na quantidade de recurso pesqueiro. Aproximadamente 25% das capturas globais desse peixe são provenientes de 5 locais que ocupam apenas 5% da área oceânica total. Ou seja, eles juntos ocupam apenas 5%, mas eles detêm 25% do total do globo todo. No caso, a consequência disso, né, é através das ressurgências, que são conduzidas, né, a presenciar que esses locais eles favorecem muito. Aí, eu lendo, né, um pouco, né, sobre a ressurgência, em um site surgiu uma pergunta que é se o pescado era turbinado pela ressurgência, né, que coincidiu com a nossa aulinha. Aí um professor explica, abre aspas, a cadeia alimentar é nascida do enriquecimento das águas de nutriente que levam uma intensa produção de sardinhas, né, que vem declinando de forma significativa, sem sinais de recuperação. Não se sabe por causa da pesca excessiva e da poluição, super importante, né? Falar um pouco sobre a poluição. E do enfraquecimento dos fenômenos, no caso ele se diz aqui sobre a ressurgência.
ou da combinação de todos esses fatores. Aqui são algumas referências que eu utilizei, né? Eu acabei pegando vários sites, né, para chegar a essa gama de contribuição para vocês. E os agradecimentos vai para a Universidade de São Paulo e ao Instituto Oceanográfico da USP, né, que está completando 75 anos. E eu deixo uma pequena mensagem para vocês, né, aí lerem. O mar, ele não é um obstáculo, ele sim é um caminho. Obrigado. Agora quero agradecer pela atenção, né? Espero muito a participação de vocês nos comentários ou no meu e-mail. Estarei esperando você e com certeza eu vou responder todos assim que der. Obrigado.